E aí galera, beleza? Hoje é a nossa segunda aula sobre cinética química, em continuação à primeira aula, onde a gente começou a ver, a entender o que é a cinética química e a questão da velocidade das reações. Hoje nós vamos ver especificamente, pessoal, os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Como nós podemos interferir, como nós podemos manipular uma reação de modo a torná-la mais lenta ou mais rápida, de acordo com o que a gente precise. Esses fatores são a superfície de contato, a temperatura, a concentração dos reagentes e o catalisador. Galera, a concentração dos reagentes ela está destacada aí em vermelho porque nós vamos falar dela numa outra aula específica sobre isso. Porque esse é um fator tão importante que existe um estudo inteiro só sobre ele. A gente chama isso de lei de velocidade, mas isso já é assunto para uma próxima aula. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a superfície de contato, a temperatura e o catalisador, beleza? Vamos ver cada um, se liga. Pensa na superfície de contato, ou seja, na região que há de contato entre os reagentes. No caso, nós vamos atacar uma amostra de carbonato de cálcio sólida com uma solução aquosa de HCl, formando o cloreto de cálcio aquoso, água e CO2. Se liga na questão do CO2, porque ele é um gás, beleza? Nós vamos medir a velocidade dessa reação medindo a velocidade de formação de gás, beleza? Na unidade de tempo. Quanto gás se forma dentro de uma certa unidade de tempo. Se liga. Então eu tenho uma pedrinha aqui de carbonato de cálcio. Mas eu posso também pegar essa mesma massa de carbonato de cálcio, essa pedrinha de cálcio, e quebrá-la em vários pedacinhos. A reação é a mesma, ambas vão reagir com HCl e vão ter uma certa velocidade. A velocidade com a pedrinha inteira eu vou chamar de velocidade inteira. A velocidade com os pedacinhos de carbonato de cálcio eu vou chamar de velocidade em pedaços. Beleza? Gente, a reação é a mesma. Carbonato de cálcio vai reagir com HCl e, portanto, os produtos serão os mesmos. O que vai mudar de uma para outra é a velocidade com que isso acontece. Então, seja no de cima, seja no de baixo, seja no inteiro, seja em pedacinhos, o que você vai literalmente ver acontecendo é a formação de bolhas. Então se liga, olha aqui as bolinhas. Do que são essas bolhas? O que são essas bolinhas? São bolhas de CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, beleza? Olha aí as bolinhas. Agora o que acontece? Imagina, suponha que eu medi esse volume de bolhas no mesmo tempo. Então vai, por exemplo, que eu levei 1 minuto para medir, seja no inteiro, seja em pedaços. O que você observa, gente? Você percebe que a quantidade de bolhas formadas, ou portanto de gás formado, com o carbonato de cálcio em pedaços é maior do que com a pedra inteira de carbonato de cálcio? Isso implica que a velocidade em pedaços é maior do que com a peça de carbonato de cálcio inteira, como era de se imaginar. Graficamente a gente mostra isso, a gente representa isso dessa forma. Se liga, estou mostrando como que o volume de CO2 varia ao longo do tempo. Tenta lembrar da aula passada e observar o seguinte, repara que nós estamos falando do CO2 e ele é um produto. À medida que o tempo passa, a quantidade de um produto aumenta, certo? Então é um gráfico crescente. Repara, gente, a curva azul ela se refere à reação onde o carbonato de cálcio está em pedaços. A curva vermelha, onde ele está inteiro. O que se observa? Pensa numa mesma unidade de tempo, só vale na mesma unidade de tempo. Você percebe que para qualquer unidade de tempo que você pegue, dá uma olhadinha, a curva azul sempre está acima da curva vermelha. O que isso quer dizer? Que para a mesma unidade de tempo, para aquele momento, já se formou mais CO2 com o carbonato em pedaços do que ele inteiro, o que significa que sua reação é mais rápida. A reação é a mesma, mas ela acontece com velocidade maior, certo? Repara que no fim das contas o volume de CO2 final produzido é o mesmo. Afinal, produzir mais rápido não significa produzir mais. Por exemplo, se você está cozinhando feijão e aumenta a temperatura do fogo, você vai cozinhar o feijão mais rápido, mas não vai cozinhar mais feijão.
certo? Cozinhar mais rápido não significa cozinhar mais comida, não vai surgir mais comida na panela, certo, gente? Então, isso só quer dizer que, no fim das contas, você chega na mesma quantidade final, que depende da quantidade de reagentes. Afinal, a quantidade na qual você vai chegar de produto depende da quantidade de reagente, não se ele está inteiro ou em pedaços. Pessoal, a superfície de contato ela afeta a velocidade com que a reação vai acontecer. Por quê, gente? Você lembra que para acontecer uma reação tem que haver choque entre as partículas? Quando você tritura o material, coloca ele bem pequenininho, os choques são mais frequentes, você aumenta o número de choques, tá? A área que um reagente vai ter de contato com outro reagente. Isso torna a reação mais rápida, porque você aumenta o número de choques. Esse é o fator superfície de contato, então anota aí. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação, tá? Próximo fator é a temperatura. Se liga, novamente a mesma reação, H2 reagindo com Cl2 formando HCl. H2 reage com Cl2, forma HCl. Em um dos becquerels, você faz isso a 40 graus, no outro a 180. A reação é a mesma, os produtos são os mesmos. O que muda é que, entenda que temperatura é uma maneira de medir o grau de agitação das partículas. E você lembra que para haver uma reação deve haver choque entre as partículas e que esse choque deve ter uma energia mínima para que a reação aconteça, chamada energia de ativação? Pessoal, quando você faz a reação numa temperatura mais baixa, por exemplo, existem os choques, mas eles são menos frequentes e menos energéticos. Ao passo que, quando você faz a reação numa temperatura maior, você aumenta o número de choques e a energia destes choques. O que isso significa? Que você favorece a reação a acontecer sob temperaturas mais altas. Isso tende a aumentar a velocidade da reação. Você tem no mesmo tempo, tá, a reação 2, que está numa temperatura maior, contra a reação 1, temperatura menor, você tem mais choques e choques mais energéticos na reação 2 do que na reação 1. Isso significa que a reação 2 tende a se processar mais rápido que a 1. Mostramos isso? Veja quantos choques. Dizendo que V2 é maior do que V1. Repara, a curva da velocidade 2, da reação 2, está acima da curva da reação 1, para qualquer tempo que você leve em consideração. Veja, neste tempo já se formou mais HCl na reação 2 do que na reação 1. Mas observe, no fim das contas, o volume de HCl formado é o mesmo se você partir da mesma quantidade de reagentes inicialmente, beleza? O catalisador é uma substância que acelera a reação, que aumenta a velocidade da reação. Isso é um clássico, isso é quase um mantra, né? O que é catalisador? Uma substância que aumenta a velocidade da reação. O que eu queria que você pensasse é, por quê? Você já parou para pensar por que o catalisador aumenta a velocidade da reação? Vamos imaginar uma reação que A mais B forme AB. Só que essa reação é muito lenta. O que você faz? Você coloca um cara chamado catalisador e ele tende a aumentar a velocidade da reação. Como ele faz isso? Galera, ele cria um novo caminho para a reação. Então vamos entender, por exemplo, vamos supor isso, que a reação entre A e B é muito lenta, certo? Por alguma razão, o A interagir diretamente com o B não favorece a reação, beleza? Então é uma reação muito lenta. Quando você coloca o catalisador, ele cria um novo caminho e, por exemplo, é uma proposta de reação. Isso aqui chama-se mecanismo de reação, tá, gente? Vamos dizer então que o A reaja com o C, certo? E forme a princípio AC. Mas cadê o B? O B entra agora. Aí o AC que se formou na primeira reação é ele que reage com o B em uma segunda reação. Aí sim formando AB e regenerando o C. Pessoal, igual lei de Hess, lembra? Você pode cortar quando uma mesma substância esteja de lados opostos do sinal, beleza? Ou da flecha, como se fosse matemática, da seta de reação. Então o AC vai embora. Eu posso cortar mais alguém? Observe. Posso cortar o C também, certo? E aí, igual lei de Hess, o que não foi cortado, você soma e desce.
Você percebe que com ou sem catalisador eu cheguei na mesma reação? No fim das contas, galera, você percebe que eu tenho que A mais B forma AB, seja na presença ou na ausência de catalisador? Acontece que com o catalisador é uma reação mais rápida. O catalisador, anota isso, gente, no fim das contas o catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque ele cria um novo caminho. Mas é muito curioso, né? Porque não parece que duas reações juntas são mais rápidas do que uma. É difícil de aceitar isso, né? De acreditar nisso. Veja por que isso acontece. Graficamente. Olham esse gráfico aqui que mostra a energia, a entalpia da reação ao longo de uma coordenada em X chamada caminho da reação. Se liga. A curva em azul é a curva sem catalisador. E você se lembra que, para que uma reação aconteça, ela tem que passar pelo estado de transição, que é o topo do morrinho, é o topo da montanha, certo? Então, a reação azul, ela não tem catalisador. E você tem uma certa altura a ser atingida até chegar no estado de transição, e essa altura é a energia de ativação, certo? Quando você faz a reação com o catalisador, que vai ser representada pelas curvas verdes, tá? Você tem duas energias de ativação. Claro, porque você tem duas reações. Essa primeira aqui e essa aqui. Duas reações, duas energias de ativação. Acontece que essas duas reações elas têm menor energia de ativação do que a reação sem catalisador. Então perceba, você sai no fim das contas do mesmo lugar dos reagentes. Você chega no fim das contas no mesmo lugar, nos produtos. Mas você criou um novo caminho. É como se você tivesse descoberto um atalho lá na montanha, certo? E esse atalho é mais curto, evidentemente. E esse atalho tem morrinhos, tem montanhas mais baixas, então você leva menos tempo para percorrer o caminho. O que é fundamental, gente, cuidado. Repara que no fim das contas você sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Então a distância entre reagente e produto é a mesma. E lembre-se, essa distância se chama variação de entalpia. Eu digo isso porque é um erro muito comum, tá? De não perceber que catalisador não altera valor de entalpia, de ΔH. Porque o catalisador cria um novo caminho. Mas como o seu início e o seu fim são os mesmos, o reagente e os produtos são os mesmos, o ΔH tem que estar inalterado. Catalisador, cuidado, questões de vestibular. Catalisador não altera valor de ΔH. Valeu? Pessoal, por hoje é só então. Agradeço pela atenção e a gente fica aí e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço, até mais, valeu!